Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Yang, da editora Intrínseca. Pequenos Incêndios por Toda Parte é um livro muito bom. Eu não sei nem por onde começar para poder falar dele, mas eu não vou falar só do livro, eu vou falar também da série que eu acabei assistindo. E foi por isso que eu quis conhecer o livro, então, enquanto eu lia, eu assistia a série. E a experiência foi incrível, foi demais, eu amei o livro. E como eu disse, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeiro eu vou contar um pouco da história do livro. O livro ele vai se passar na década de 90. É muito legal receber a nostalgia desse tempo aqui no livro, é muito bom. E ele também vai se passar em Ohio, precisamente em Shaker Hills. Eu não sei se essa cidade existe, mas o que acontece é que essa cidade ela tem uma característica. Tudo nela é perfeito. Ela é tipo um condado, uma aldeia que foi programada para nascer. O que eu quero dizer é que a cidade foi totalmente calculada. A distância das casas, aonde fica o corpo de bombeiros, aonde fica a escola, enfim. E ali tudo é assim, tudo tecnicamente perfeito, tudo tecnicamente orquestrado para que aquela cidade funcione e funcione bem. Aqui também vai contar a história de duas famílias também. Duas famílias totalmente diferentes, economicamente falando, mas muito parecidas. A primeira família que já vive nessa cidade é os Richardson. É uma família muito rica, onde a Helena é a chefe dessa família, que é representada por essa atriz loira aqui. Gente, eu sou péssimo com nomes de atrizes, então eu vou colocar aí embaixo o nome dela. Helena é a mãe dessa família, e essa família é composta pelo seu marido e os seus 4 filhos. Já a outra família que está de mudança para essa cidade é a Mia e a Pearl. A Mia é uma mãe solteira, a Pearl é a sua filha adolescente e elas vão morar numa das casas do Richardson. Na verdade, eles possuem 2 casas, uma que é a mansão que eles vivem e uma outra que a Helena herdou da família dela. E Helena aluga essa casa para Mia. Sem saber por que ela tá fazendo isso, ela abaixa até o valor para que Mia more na casa, enfim. A Helena, durante a história, tenta manter essa pose, sabe, de perfeição, de ser uma pessoa muito caridosa. Então ela vai acabar facilitando para que Mia e Pearl aluguem a casa dela. E aí tudo bem, elas alugam a casa, passam a morar nessa cidade, e aí você acaba conhecendo um pouquinho da história de Mia. A Mia, ela é uma artista, ela vive como nômade, então ela passa 6 meses em um lugar, faz as artes que ela precisa daquele lugar, tira fotos ali. Ela é fotógrafa, artista. Se eu não me engano, a história vai falar que ela passou por 46 cidades diferentes. E pra ela tudo bem, e pra filha também, como ela sempre teve essa vida desde que Pearl nasceu, então elas já estão acostumadas com esse tipo de vida. É quando, ao se mudar pra essa cidade, a Mia vai falar pra filha dela que elas vão ficar um tempo a mais. Aí é quando a Pearl vai começar a fazer amizades e se enturmar muito mais do que nas outras cidades que ela passou. É daí que vai surgir a amizade de Pearl com os Richardson. Eles vão acabar se conhecendo e tendo uma amizade um pouquinho mais profunda. Tudo está indo bem até que um problema vai surgir. Durante a história, nós vamos conhecer vários personagens durante esse livro. Mas aqui eu quero ressaltar 2. Um que é a melhor amiga de Helena. E essa melhor amiga de Helena, ela vai acabar adotando uma criança. Aqui vai falar que é um bebê sino-americano. Mas enfim, essa amiga dela vai adotar essa criança. E como essa criança apareceu? A mãe deixou a filha dentro de uma caixa em frente ao corpo de bombeiros para ver se salvava a filha, porque ela não tinha recursos para cuidar dela naquele momento. O que acontece é que depois que essa mãe se reestrutura, ela tá procurando a filha dela. E essa mãe, o nome dela é Bibi, ela trabalha junto com a Mia. Então, certa vez ela contando a história, ela vai ligar os pontos de uma história que Pearl contou para ela. Aí vão começar todas as brigas, porque ao saber do paradeiro da filha, a mãe vai tentar com todas as suas forças recuperar a filha. E uma guerra vai acontecer com Helena e Mia, porque ambas querem defender as suas amigas. Só que ao contrário de Helena, Mia tem outras motivações. Na verdade, Mia tem vários segredos do seu passado que têm relação com essa história que está acontecendo aí. E aí ela pretende defender a Bibi com unhas e dentes para resgatar a filha. É quando a senhora Richardson vai começar a investigar a Mia, vai querer saber qual é o motivo do interesse dela. O livro vai trazendo os acontecimentos desses fatos, dessa guerra entre as duas e também do passado de Mia. Bom, eu vou deixar o livro aqui um pouquinho. Basicamente, esse é um enredo do livro. Mas o que a gente vai encontrar aqui que é muito legal, que tem de pano de fundo? Primeiro eu vou falar do livro, tá? No livro ela vai falar basicamente sobre 3 assuntos. O primeiro é falar sobre dramas familiares, né? Numa narrativa incrível, a Celeste consegue fazer isso muito bem feito. Ela vai trazer o mesmo drama para várias classes sociais, principalmente para essas 2 famílias. Você vê que financeiramente elas não têm nada em comum, mas no quesito família ela tem sim alguns problemas
todas têm problemas, só que alguns problemas vão ser muito iguais. E aí você vê que, independente de dinheiro e recursos, família, tecnicamente, é tudo igual, ela tem os seus problemas. Bom, e esse é o primeiro intuito do livro, falar sobre essas crises familiares. O segundo, ela vai falar sobre maternidade. Existem alguns pontos aqui no livro que às vezes é de cortar o coração. A gente vai ter aqui a questão da maternidade. Quando uma mulher tenta engravidar e ela não consegue, e ela vê nas amigas que engravidam, enfim, tem vários filhos e ela é meio que deixada pra trás, sabe? Que é o caso de Linda, que é a mãe que acaba adotando a criança. E você vai ver o drama dela de tentar ser mãe, enfim, isso é de partir o coração. Em contrapartida, a gente vai ver também uma mãe que não tem recursos, mas que acaba doando o filho e depois ela quer ele de volta. A gente vai ter uma mãe também que, em determinado ponto da história, ela vai detestar ser mãe. Porque uma das personagens, que é a filha de Helena, que ela sempre bate de frente com a mãe, ela sempre acha que a mãe não tem essa postura perfeita, ela sempre vai alfinetar a mãe. A gente vai ter aqui em Helena uma mãe que não queria ter um dos filhos. E ela vai falar sobre o peso de ser mãe, dessa responsabilidade que ela carrega. E a gente vai ter também a Mia. A Mia vai representar uma mãe que tecnicamente vende os filhos. Então, com várias nuances sobre o mesmo tema, ela vai falar sobre a maternidade, principalmente das suas responsabilidades, alegrias e tristezas. Uma outra coisa que o livro vai falar também é sobre o racismo. E aí vai ser bem pincelado de pano de fundo, porque a Mia e a Pearl, elas são negras. Então você vai ver durante a história alguns pontos falando aí sobre o racismo. E também o livro vai abordar o tema sexualidade em certos aspectos, principalmente a sexualidade na vida dos jovens, em questão de descobertas, enfim, de gravidez na adolescência. A gente também vai ter a questão do aborto. E esses dramas familiares vão fazendo a teia desse livro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da série, que eu achei na série que foi muito legal. Eles reforçaram ainda mais essa questão do racismo. Você vai ter essa questão do racismo muito mais forte, muito mais presente do que no livro. Outra coisa que a gente vai ver na série, que não tem muito no livro, é a questão da sexualidade, mas voltada para a questão LGBTQ+. Na série, a Izzy, que é a filha de Helena, essa que dá problema, ela é assumidamente lésbica, assumidamente assim, pra ela, né? Na verdade, ela tá lutando contra isso, ela tá com vários conflitos sobre isso. Ela gosta de uma menina lá da escola. Eu não percebi, durante a minha leitura, no livro, quando se tratava de Isabel nesse sentido. Bom, ela tem esse conflito da sexualidade dela, e esse é um dos pontos também que eu achei na série, que não tem no livro, pelo menos ao meu ver, que eu achei também muito incrível, muito legal falar sobre essa questão na adolescência, principalmente dos bullying que ela vai sofrer. Existem algumas reações de Mia que não tem no livro, foi totalmente diferente. Mas aí, pra você entender o que eu quero falar, você precisa ler o livro e ver a série. Não vai fugir muito do que a Celeste escreveu, principalmente o enredo, o final da série também não vai alterar muita coisa. Então a completude dos dois não deixa a desejar. O que você não vai ver em um, você vai ver no outro. E o bom desse livro é que ele te faz refletir sobre várias questões, né? Sobre essas questões que eu acabei de mencionar. Um livro que traga personagens tão profundos, que faça com que você pense sobre várias questões, obviamente é um livro que deve ser lido, sim, pra gente poder falar sobre os assuntos profundos que ele traz. E esse livro da Celeste, ele é assim, ela vai aproveitar muito bem os dramas, ela vai aproveitar muito bem os personagens, a complexidade de cada um deles, sem falar também de uma época totalmente diferente que a gente vai viver, que é a década de 90, onde muita coisa na década de 90 era um tabu. Eu lembro que falar sobre sexualidade era um tabu, principalmente na questão de LGBTQ+. Era um assunto totalmente proibido, e hoje não. E essa também é uma reflexão que a autora vai fazer, que ela vai falar que a gente só vai falar sobre questões totalmente pertinentes, dessas questões que ela vai falar do livro, como o aborto, assuntos de LGBTQ+, racismo, representatividade. A gente só vai falar disso abertamente daqui 20 anos. Se o livro se passa na década de 90, então daqui a 20 anos, ou seja, hoje que a gente está falando, e as pessoas que já falavam sobre esse assunto na década de 90 vão dizer assim, nossa, você prestou atenção agora? Faz tanto tempo que a gente está falando sobre esse assunto, mas que bom que a nossa sociedade tem, sim, de certo modo, avançado. Eu acho que não é da forma como nós gostaríamos, mas o apenas falar e ver que certos assuntos hoje não são mais tabus, isso já é de grande valia. É isso que o livro vai trazer sobre essas questões, sobre essa história. Eu recomendo que você leia para ver o que acontece. Se você não quer ler, assista a série, ela tá lá na Hulu, e lá você pode assistir essa série com 8 capítulos, e ela vai contemplar o livro inteiro. Eu amei
Eu recomendo. A Celeste sabe contar uma boa história que vai fazer você pensar em questões muito mais profundas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou do livro. Eu espero você numa próxima. Um abraço e até mais.